A esfinge hoje está um pouco mais desgastada pela erosão, pelo passar do tempo, está mais deteriorado, mas no início dá para se ver que era um monumento que tinha um corpo de leão, tem uma cabeça humana e tinha duas asas. O que significa aquele corpo de leão? Simboliza a consciência instintiva, o início da evolução da alma, o estado embrionário da alma. Porque segundo as grandes doutrinas espiritualistas, a alma é criada lá no mundo espiritual e vai mergulhando em dimensões espirituais cada vez menos elevadas até chegar aqui no mundo material. É o que se chama de involução, é a primeira etapa de evolução da alma. Então a alma, a mônada, como se diz na filosofia espiritualista, inicia sua evolução aqui no reino mineral. Depois passa pelo vegetal, depois pelo animal, e entre um reino e outro existem planos de transição, onde essa alma embrionária vai sendo, pela espiritualidade superior, preparada para a etapa seguinte da evolução lá nas dimensões invisíveis do mundo espiritual. Então aquele corpo de leão simboliza a animalidade, a parte instintiva, a consciência instintiva do ser humano. A cabeça humana simboliza a consciência racional, nosso período atual. Enquanto o corpo de animal simboliza a fase pré-humana, a cabeça de ser humano simboliza a fase atual que a gente atravessa, da consciência racional, de se desenvolver o raciocínio, se desenvolver a inteligência, a capacidade de entender e alterar o mundo de acordo com a nossa vontade. E aquelas duas asas simbolizam a harmonia entre o sentimento e a inteligência, ou entre a fé e a razão. Então simboliza o futuro da humanidade, o destino que a humanidade tem a cumprir, de desenvolver as suas qualidades, a divindade interior que cada um de nós tem dentro de nós mesmos, e alcançar essa harmonia, essa plenitude da existência, harmonizando o nosso sentimento, eliminando todos os sentimentos inferiores, aprendendo a viver só no sentido do bem, do amor, do equilíbrio, do respeito, e desenvolvendo a nossa inteligência no sentido do bem da humanidade, construindo só aquilo que é útil, que é importante para a evolução da humanidade. Por isso que o anjo é um arquétipo, é um modelo do ser perfeito, e o anjo tem duas asas que simbolizam isso, a harmonia entre inteligência e sentimento, ou entre o sentimento da fé e da razão, do conhecimento racional. E simboliza essas duas asas a consciência intuitiva, a intuição superior na comunhão que existe com os planos invisíveis superiores do mundo espiritual. Então, como a gente vê, a esfinge é um símbolo esotérico que representa toda a evolução do ser humano. Desde o início, a fase pré-humana, a fase humana que a gente está vivendo no momento, até a fase angélica, que é o futuro da humanidade. Por isso Jesus se referiu a isso quando ele dizia: vocês admiram os milagres que eu faço, tudo aquilo que é mais extraordinário que eu faço, mas isso não é nada de sobrenatural. Tudo isso que eu faço, um dia vocês farão a mesma coisa e até mais ainda do que isso. Porque todos vocês têm a capacidade, têm um ser angélico adormecido dentro de vocês. Então, símbolos muito antigos como a esfinge já simbolizavam, representavam toda essa missão que a humanidade tem no passado, presente e futuro. E como, por exemplo, Freud, quando definiu as bases da psicologia moderna, também a gente pode interpretar dessa forma. Freud diz que existem 3 níveis de consciência. O id, que é a consciência instintiva, é a força da vontade, é a parte mais primária do ser humano, é a busca da energia do prazer, do bem-estar. Existe o ego, existe o superego, que é a parte mais racional do ser humano, a parte civilizada,
que é o princípio do dever, enquanto o id é o princípio do prazer, o superego é o princípio do dever, de ter um comportamento correto, equilibrado, e da junção dessas duas coisas, do id e do superego, surge o ego, o princípio da realidade, como o ser humano existe e convive com o resto do universo ao longo do tempo. Então, a esfinge no passado já simbolizava essas três esferas de consciência: a parte instintiva, a parte racional e a parte do futuro, a parte da intuição superior que o ser humano tem como missão desenvolver no futuro.